Olá, alunos e alunas do curso de licenciatura em Educação Física, aqui da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco. Sou o professor Álvaro Milen. Estou novamente com vocês aqui para ministrar mais uma disciplina, desta vez a Didática da Educação Física 1. A gente separa, como todas as disciplinas, em 3 módulos. Nesse primeiro módulo, a gente vai abordar os aspectos referentes à legitimação e às influências da educação física na escola, e também as tendências pedagógicas da educação física na escola. No próximo módulo, a gente aborda os aspectos referentes aos objetivos da educação física na escola e aos conteúdos da educação física na escola. E no último módulo, a gente vai abordar os aspectos referentes à avaliação do ensino da educação física na escola e também as metodologias de ensino da educação física na escola. Então, para essa videoaula especificamente, a gente vai falar de legitimação e de influências. Então, primeiro vamos explicar aí o que a gente está chamando aí de legitimação, e como isso aí vai gerar influências na condução da educação física na escola. Porque, a propósito didática da educação física, em linhas gerais, a gente vai estar falando das formas, dos elementos que propiciam a condução de uma disciplina. Então, assim, esses elementos que a gente vai estar abordando, conteúdos, objetivos, avaliação, metodologia, vão ser aquilo que organiza, a forma de organização do ensino da educação física. Então, mas antes de falar da forma de organização propriamente dita, a gente vai falar daquilo que tem influenciado para que essa forma seja configurada em alguns modelos. Quais são as formas que a gente pode pensar para ensinar a educação física na escola? Essas formas decorrem desses 2 aspectos da legitimação e das influências que a gente vai abordar aqui nessa videoaula. Então, legitimação, acho que já falei, salvo engano, acho que já falei com vocês alguma coisa sobre isso em outras disciplinas. Legitimação é aquilo que torna legítimo, aquilo que dá credibilidade, aquilo que mostra que aquilo é importante. Então, a educação física na escola, ela tem alguns aspectos que geram legitimação, algumas questões que a sociedade entende que são importantes, logo, a educação física é considerada também importante e se faz presente na escola. Se não fosse isso, se a sociedade e a ciência não considerassem a educação física importante, ela não estaria no currículo escolar. Então, ela estaria cumprindo alguma função decorrente desses elementos de legitimação, que eu vou explicar para vocês, decorrente desses elementos que dão importância a ela. O que torna a educação física importante? É isso que a gente vai falar aqui hoje. E esses elementos geram influências na forma da condução das aulas de educação física, em função de determinados aspectos que geram uma comoção, que fazem entender a educação física como uma disciplina importante. A forma de se ensinar a educação física, de conduzir as aulas de educação física, vai ser moldada nesse sentido. Então, se a sociedade entende que a educação física é importante pelo motivo X, esses motivos X, Y, Z, eu vou explicar na videoaula, o professor vai ter que, em alguma medida, responder a esses anseios da sociedade, e mostrar que a educação física pode realmente dar conta desses aspectos. Ou não. Ou ele tem uma outra abordagem, ele não acredita naqueles aspectos, ele tem uma outra abordagem, então ele vai ter que meio que nadar contra a maré e mostrar que essa outra abordagem dele também tem valor, também tem legitimidade. Esses elementos de legitimação e que geram influências vão depender de conjunturas acadêmicas. Acadêmicas é aquilo que é produzido nas universidades, o ensino da educação física, da formação superior e também a pesquisa em educação física. Também vai depender das conjunturas políticas, o que se espera politicamente da educação física em determinado contexto e o que se espera em outro contexto, a gente vai abordar um pouco disso também. E também das conjunturas sociais, para quem a gente está ensinando, quem são os nossos alunos,
quais são as necessidades específicas desses alunos. Então, essas conjunturas vão fortalecer ou enfraquecer determinados elementos de legitimação, que a gente vai abordar aqui. Então, quais são, né, adiantando, quais são esses elementos de legitimação que a gente vai explanar? Né? O primeiro elemento é o esporte de rendimento, o outro é o que a gente vai chamar de novo higienismo, e o terceiro elemento, a pedagogia crítica. Então, são esses três grandes elementos que, a meu ver, né, são os principais elos que dão credibilidade à educação física na escola, que estão levando a manutenção dessa disciplina na escola e a condução dela, do ensino da educação física, da forma com que ele tem sido ensinado e também da forma com que ele deve ser ensinado. Tem uma diferença aí. O que acontece, de fato, a educação física como ela é e a educação e o que deveria acontecer, a educação física como nós gostaríamos que ela fosse. Né? Então é óbvio que a gente vai ter nossos ideais e vamos trabalhar em cima deles. Mas, de modo geral, os grandes elementos de legitimação são esses três. Né? Tem outros também, eu vou dar aqui alguns exemplos. Né? Tem outras coisas que geram legitimação e influência na condução da educação física, mas a gente vai abordar aqui os principais, a meu ver. Outros, por exemplo, o lazer, né? Os momentos, os tempos e espaços de lazer, né? Assim, aquilo que as pessoas fazem nos tempos livres dela, como isso se relaciona com a educação física, com o ensino da educação física, por exemplo, ela aprendeu, né, práticas esportivas na escola e isso enriquece as possibilidades de lazer dessas pessoas. Né? Então, a educação física pode ter um elo com o lazer. O lazer nunca é direcionado, porque senão não seria lazer, o lazer é livre. Né? Mas a educação física pode enriquecer as possibilidades de lazer. Dar mais opções para as pessoas fazerem lazer ativo, né, nos tempos livres. Então, isso é uma discussão também, mas a gente não vai abordar muito, que, ao meu ver, eu vou explicar depois cada um dos elementos de legitimação com mais propriedade, que eu considero mais importantes. Um outro exemplo de elemento de legitimação, que a educação física tem uma proximidade, são as instituições militares, né? Ou seja, no nosso início, antes de ter formação de professores de educação física em universidades, isso aí não é tão recente, né? A gente tem o primeiro curso civil de formação de professores de educação física no Brasil, datado de 1939, já tem mais de 80 anos, né? Então já tem uma longa trajetória de formação em universidade de professores civis. Mas anterior a essa formação, a gente tinha as formações militares. Então, por exemplo, a Escola de Educação Física do Exército é mais antiga, isso lá no Rio de Janeiro, né? É mais antiga do que qualquer curso civil no Brasil. É de 1932, 83, mais ou menos. Mas antes mesmo dessa formação, no Exército, já se formava instrutores físicos, né? O Exército já tinha essa formação, porque precisava ter o treinamento físico, né? Então, o Exército e o treinamento físico do Exército é anterior ao estabelecimento da profissão de educador físico. Então, obviamente, vai ter uma relação. Quando começou a se formar professores de educação física em universidades, os professores eram de três leques, né? Dos esportistas, os médicos, que trabalhavam mais com as disciplinas teóricas, e também os militares, que já tinham essa expertise do ensino do treinamento físico. Né? Mas também tem outros aspectos aí das instituições militares com a educação física, né? que estão presentes na história da educação física no Brasil. Então, esse foi só um exemplo que eu dei. Né?